E aí a gente já começa o nosso programa Mulher.com com a Melissa Tratani, aqui na sala do Mulher.com, porque nós vamos falar que a adoção também é uma forma de maternidade e amor. Melissa, seja muito bem-vinda, porque esse é um tema muito legal. Eu tô aqui falando das mães e a gente só lembra das mães que geram no ventre. E as mães que geram no coração? Então, né, é um tema bem importante. Queria agradecer a oportunidade e o espaço, realmente estar falando um pouquinho mais sobre isso. E é muito legal. E você faz parte de um grupo de apoio? Isso, eu sou mãe por adoção, né? Eu sou mãe por adoção há 5 anos, né? As minhas filhas chegaram com 7 e 13 anos. Foi adoção tardia, de uma guarda compartilhada. Eram 4 irmãos adotados por 2 famílias diferentes. E depois, coincidentemente, descobrimos que éramos vizinhos, de condomínio, assim, ó, muro com muro. Até me arrepia, sempre quando eu falo isso eu fico muito arrepiada. E a gente descobriu depois. Então, realmente, os nossos filhos, eles têm um vínculo muito forte entre eles, então isso foi muito importante. É quase que uma casa só. E forma uma grande família mesmo. E quer dizer, quando você adotou, você não imaginava que a família ao lado também estava adotando. Exatamente. E principalmente, não era uma adoção qualquer, era a adoção dos irmãos que você eles já tinham que ser próximos, eles tinham que viver próximos, mas a gente não imaginava que seria tão próximo assim, né? Divisa de muro. Divisa de muro. Vão a pé na casa um do outro. Deus conduz. Não é? É que eu brinco, assim, a adoção tem as coincidências, que a gente sabe que não é coincidência. Que não é coincidência. Né? Tem realmente um sentido. Você desejou esses 2 filhos, você ganhou esses 2 filhos. Hoje estão com quantos? 18 e 12 anos. São? Estão 2 moças já. Ah, são duas moças. Ana Clara e Priscila. Que gracinha, que delícia. Como foi para você? Você esperou quanto tempo? Porque existe uma fila de espera, né? Até para os bebês, acho que a fila é um pouco maior, mas você já pegou elas maiorzinhas. Sim, porque assim, eu comecei a participar do grupo de adoção, então todo mundo que tem isso no coração, de querer entender um pouquinho mais de adoção, eu sugiro que realmente busque grupos de adoção da sua cidade, tem no país inteiro, né? Até o site da ANGAD, que é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção, tem bem detalhado por estado, por cidade, onde você pode encontrar um grupo. Então o grupo é fundamental para isso, para a gente definir nosso perfil, né? Quando você quer adotar o perfil, se realmente é o caminho, né? A gente sempre fala isso no grupo que eu participo aqui de Valinhos, né? O grupo Nova Vida. E a gente sempre fala que as pessoas têm que amadurecer, mesmo que ela vá no grupo para poder entender que não é o caminho, a gente fez o nosso papel. Então o grupo de adoção também é para isso, para realmente as pessoas entenderem o que é adoção, as peculiaridades, né, o que pode acontecer, para ver se realmente é aquilo que cabe na vida dela, que cabe no coração dela. Porque muitas vezes, e isso acontece, graças a Deus não com tanta frequência, mas acontece infelizmente, deles adotarem e depois não se adaptam como pais, não conseguem entrar nessa rotina, nesse viver a maternidade, independente de ser do ventre ou do coração, mas e aí muitas vezes então, até devolve. Então a gente tem essa preocupação muito grande de realmente conversar bem abertamente quais são os desafios, né? Para que não tenha nenhuma dúvida. A gente sempre brinca, né? É preparar para o impreparável, porque não tem como a gente se preparar para ser pai e mãe, porque cada pai, cada mãe é uma pessoa, os filhos também são diferentes. Mas a gente sempre fala-se muito que no Brasil o processo de adoção é muito burocrático e muito lento. Eu ia perguntar isso. E não é. Na verdade, eu mesmo chorava quando estava esperando. Que demora, porque a gente está muito ansioso, né? Só que foi um processo muito importante. O tempo que levou foi bacana para realmente eu aprender bastante, eu amadurecer, eu e meu marido, né? A gente amadurecer e aprender bastante coisa para que quando elas chegassem, estivéssemos, né, minimamente preparados para o que estava por vir. Então, assim, entre a gente dar entrada na papelada e as crianças chegarem, como elas são mais velhas, também tem a ver isso, levou 1 ano e meio. Não é um tempo tão grande assim, mas foi importante. Na época eu não entendia isso não, mas hoje eu vejo que foi muito importante esse tempo. Então hoje eu não vejo que seja burocrático, não é demorado, é um tempo necessário. É como eu falei, como a grande maioria das famílias que pensam em adoção, pensam na adoção de bebês, a espera para bebês muitas vezes é um pouco maior. Como você já pegou, você e seu esposo pegaram uma criança já com uma idade maior,
Então, acho que o processo é até mais rápido, principalmente porque eram 4 e não 2 somente, né? Então, você fez as escolhas, você determinou idade, como que é esse processo? Você falou que não é burocrático, mas existe algumas regras que você tem que seguir. Quem tem interesse tem que ir no fórum da cidade, né? Na vara da infância e da juventude, para poder dar sequência no processo. Mas basicamente é um curso, entrevista com assistente social e psicólogo e preencher um formulário. É basicamente essas 3 coisas que vão acontecer. De cidade para cidade pode mudar a ordem das coisas. Tem uns que exigem uma coisa primeiro, outra, mas essas 3 etapas serão cumpridas. Nós vamos fazer o seguinte, você já conta essa sequência, porque nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta. Fica com a gente, não sai daí. Hoje o nosso amor e o nosso carinho vai para todas as mães que geraram no coração, né? Mães que deixaram muitas vezes o seu conforto, deixaram o seu dia a dia para se dedicar a uma criança que elas não aprenderam a amar no ventre, mas aprenderam a amar no coração. Por isso, eu recebo aqui hoje no programa Mulher.com a Melissa, que está aqui ao meu lado, e estamos falando justamente sobre adoção. Ela faz parte de uma associação, que é um grupo de apoio, e também lá ela recebeu todas as informações, as orientações para começar a dar entrada na documentação no processo de adoção. E aí ela deu umas dicas no bloco anterior que eu vou pedir a ela que retome para a gente dar continuidade. Quer dizer, a primeira coisa tem que procurar o juizado de menores. Isso, o Fórum da Sociedade. O Fórum da Sociedade. Para realmente dar entrada na documentação, que é preencher um formulário, tem alguns documentos que são solicitados, vai passar por um curso e fazer entrevista com assistente social e psicólogo. São essas 3 etapas que, independente da cidade, serão feitas. Só muda a ordem, né? Cada cidade exige numa sequência, né? De acordo com a exigência. Mas são essas 3 etapas que serão cumpridas necessariamente. E você falou para mim de um site em rede nacional, que as pessoas já podem acessar e obter algumas informações, mesmo antes de procurar os grupos de apoio, as associações da sua cidade, que é o www.angad, com 2 As, viu gente? D no final.org.br. Nós vamos colocar aí para vocês, olha, www.angaad.org.br. Lá as pessoas também vão encontrar estas e outras informações sobre adoção e também tem várias informações sobre os grupos de apoio à adoção no Brasil inteiro. Então a pessoa pode encontrar o mais próximo dela. Como foi para você chegar com as 2 meninas em casa, depois de ter esperado 1 ano e meio? Como que foi essa emoção? Muito emocionante. Eu tenho até gravado, foi uma sugestão de uma amiga minha, gravar o nosso encontro, né? Então, foi interessante que as nossas filhas nos conheceram através de uma apresentação em PowerPoint. Olha que interessante, que diferente. Então, a equipe de lá, né, falou conosco. Então, acho que vou voltar um pouquinho. Nosso sim foi dado sem a gente saber nada delas. Só tinha a inicial do nome dela, a idade delas, e tocou o nosso coração. E eu e meu marido, a gente falou, são elas. Então a gente não sabia foto, não sabia nada. Era isso que a gente tinha. Aí sim, entraram em contato com a gente, contaram um pouco da história da vida delas, falaram, querem evoluir, né? Querem ir pra frente com esse processo? Queremos. E aí a gente foi caminhando. E aí eles falaram para fazer uma apresentação em PowerPoint para mostrar para elas. Então foi muito gostoso isso. Imagina, por exemplo, PowerPoint para tua filha te conhecer. Então foi muito diferente. Fizemos e ela falou, olha, a gente vai apresentar para elas, né? E, de repente, toca o meu telefone em vídeo, era psicóloga, eu falei, vai contar como foi. Quando eu atendo, as 2 olhando pra mim. Oi! Eu gritava tanto, até hoje elas dão risada. Porque eu fiquei tão nervosa que eu não imaginava que eram elas. O processo de adoção, as coisas são um pouco mais demoradas. O juiz tem que autorizar, tem todo um trâmite. Então foi interessante, foi o primeiro contato que a gente teve. A gente conversava, a cada 2 dias a gente conversava por telefone, porque elas vieram do Paraná. Então era bastante longe, e a gente mora aqui em Valinhos. E aí a gente foi se conhecer pela primeira vez
E foi realmente assim, cada um, no grupo a gente fala muito isso, de não criar expectativa. Cada um tem sua história, cada um tem seu jeito. A minha foi assim. Eu fui a paixão à primeira vista. Então, assim, foi lindo porque abriu os braços. Pelas iniciais. Porque quando você disse o seu sim, você viu as iniciais e a idade de cada uma delas. Não tinha, você não tinha foto, não tinha nome, às vezes eles dão característica, não tinha nada. Nada? Nada. Foi assim então mesmo. Então você, coração mesmo. No coração. Ali você começou a gerá-las. Ali ao vê-las, então... Não, e elas eu acho que até nem entenderam, porque a gente... Primeira ligação em telefone, eu já falei um te amo, já soltei um te amo. Falei, eu amo tanto vocês, eu amo tanto vocês. Eu acho que elas falavam que, né, quem que é essa pessoa que nem me conhece, não sei nem quem é, já ama. Mas eu já amava muito, porque eu fiquei muito tempo, né, com aquelas iniciais, com aquele pouquinho de informação que eu tinha, eu já fiquei tanto tempo, assim, amando tanto elas, né? Então foi a minha gestação. Meus 9 meses durou 15 dias. Em 15 dias... Em 15 dias a gente conheceu. Marcou para elas Fomos até o Paraná para conhecê-las. E foi lindo, foi emocionante. Elas vieram mesmo, sabe, bem de filme mesmo. Abriu os braços, elas vieram para nós com um bilhetinho. Não faz você chorar? Nossa, foi muito emocionante. Nossa, eu tô aqui segurando para não borrar a make da Bia. Foi muito emocionante. Foi muito eu imagino que sim. Muito e elas especial. Já estão com vocês há? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Passa bem rápido. Com certeza. Agora, você deu muitas dicas para as pessoas pensarem aí com muito carinho nessa adoção. E eu acho que é interessante porque nem todos estão preparados. Sem dúvida. Né? Eu vou contar um caso e até comentei com ela no intervalo. Tem crianças que são devolvidas porque os pais não se adaptam. Eu conheci pessoalmente essa pessoa que foi devolvida por duas famílias porque tinha um problema, né? Dava uns apagões, desmaiava e os pais ficaram com medo daquilo e devolviam a criança. Até que uma família resolveu adotar e cuidou da saúde. Hoje está com mais de 30 anos, já é casado, tem filha. Ou seja, e a gente percebe que a família toda ama demais, né? Tem um carinho como se tivesse sido gerado no ventre. O amor é o mesmo. É o mesmo. Como é esse amor? Você consegue explicar pra gente como que você transmite esse amor? É um amor realmente inexplicável, né? Eu acho que é bem assim, tudo tem sentido com Deus, né? A nossa conexão vem daí. Então é um amor enorme, é o que eu falei. Imagina, com as iniciais do nome dela, eu já comecei a as amar. Muito, 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 muito. Então, sem saber como elas eram, sem saber nada, o amor já surgiu dali. Né? E foi interessante que foi eu com meu marido, né? Podia ele não sentir, eu senti. É mais difícil 2 pessoas criarem essa conexão. E os dois, na mesma hora que a gente olhou aquelas iniciais, são elas. Então a gente sentiu do mesmo jeito. E a gente realmente não estava enganado. E olha, ninguém sai contando, geralmente para a família, uma pessoa mais próxima, mãe, um pai, né? Olha, o que vocês acham? A gente vai adotar. Existe essa conversa, mas não com o vizinho. E aí... Isso foi bem interessante. Eu achei interessante porque os vizinhos também estavam entrando num processo de adoção. Vocês também, só que um não sabia o que o outro estava fazendo. E as 2 crianças vieram morar lado a lado. E era também um ponto assim, de angústia para nós, porque a gente não conhecia, né, a outra família muito. Era bem que a gente participava do grupo, mas mal conversou. E tinha que todo mundo dar certo. Porque se a adoção deles desse errado, se eles desistissem, talvez a minha desse errado. Porque os irmãos tinham que ir junto, pelo menos podia estar dentro do estado de São Paulo, mas não podia ir um para o Acre e outro para cá. Então, realmente, as coisas tinham que caminhar junto. Então, 8 pessoas se darem bem, dava uma ansiedade. Falava, gente do céu, tomara que dê certo. E tanto deu que a gente descobriu depois que era vizinho. Então foi uma coisa assim, como a gente falava, como Deus sabe o que faz, né? Porque realmente os 4 irmãos até hoje, mesmo depois de 5 anos, eles têm um vínculo enorme. Os outros têm que idade? Hoje tem 19 e 10. Então, eles vieram, é o mais novo, o mais velho com a mais nova. Então, eles tinham 4 e 14. A minha filha chegou com 7 e a mais velha 13. Olha que delícia. Agora, eu achei interessante esse comentário que eu fiz sobre as crianças que são muitas vezes devolvidas. E nessa conversa que tocou muito meu coração, ela disse uma coisa que foi exatamente a mesma coisa que confortou o coração dela, que eu acho que vale a pena você comentar.
das crianças são das devolvidas, crianças que né? são devolvidas. Foi até a Viviane, que é presidente do nosso grupo de adoção, ela falou uma vez isso pra mim, ó, que eu realmente fiquei muito sensibilizada com uma questão de devolução. Ela falou: Melissa, você não deve pensar assim, porque significa que a criança ainda não encontrou a família que ela precisa. Então, ela vai encontrar a família que ela precisa. E é bem isso, não tem criança errada. Por isso que a adoção, hoje em dia, o processo é muito focado em não encontrar pais para as crianças, crianças para os pais. É pais, é o melhor pai para aquela criança. Né? Antes era o contrário. A preocupação era o que o pai e a mãe queriam. Não. O que a criança precisa. E tem hoje. Aí a criança, o perfil dela, a história de vida dela, ela precisa de um lar com uma mãe só. Com duas mães. Né? Com um pai e com uma mãe. Então a história de vida dela também traça o perfil do pai que ela precisa, da família que ela precisa, então, muito mais hoje do que atender as necessidades dos pais, nestas características que são colocadas, a criança fica hoje em primeiro lugar. O foco é a criança. Que beleza. Sempre o foco é a criança. Então mudou bastante, né? Com o tempo realmente mudou bastante a questão da adoção. Eu não sei se você poderia responder rapidamente essa pergunta, em nome desse conhecimento que você adquiriu com esse grupo de apoio, mas hoje existem também as adoções internacionais. Isso também é uma opção? É uma opção. Isso a gente está até explorando bastante no grupo, porque realmente tem países, e isso eu falei, estou inserida no mundo da adoção e recentemente eu descobri que tem países que têm uma parceria internacional com o Brasil, então o processo de adoção do Brasil serve para adotar no outro país. Então não é diferente, não tem que ir lá e fazer um processo diferente. Então o Malawi, né, que muitas crianças já foram adotadas de lá, é um país que tem essa parceria, então o processo ele se facilita com isso. E tem pessoas do grupo que fizeram essa adoção internacional e foi bem interessante. Ou seja, alguém em algum lugar está pedindo um coração de um papai e de uma mamãe para abraçá-los e cuidar deles. Que a adoção seja essa opção na vida de quem realmente quer ser mãe e quer ser pai. Eu quero agradecer, Melissa, a tua presença hoje comigo. Foi uma delícia conversar com você. Quase que você me fez chorar, eu segurei aqui. Mas muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre isso. E quem precisar, tem os contatos aí nossos. Vai ser um prazer receber, conversar um pouco mais sobre esse assunto. Quem tiver interesse, a gente sempre recebe de coração aberto pra gente conversar delícia! Sobre isso. E olha, a gente tem muita coisa ainda para acontecer no Mulher.com. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Fica com a gente.